Vou começar com as apresentações, com as formalidades da mesa, e aí passar a vocês a palavra. Primeiro apresentar a professora Lúcia Helena Sacero Roberto, licenciada em Física, mestre em Ensino de Ciências, doutora em Educação, livre docente pela Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, orientadora de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Educação da FEUSP e do Programa Interunidades em Ensino de Ciências, coordena o grupo de pesquisa LAPEF, sediado na Faculdade de Educação da USP, e atualmente diretora chefe da revista Educação e Pesquisa. Juliana Lima, possui graduação em enfermagem, tecnologia, e saúde comunitária da família. Mestrado em Ciências da Saúde, especializações em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, docência para o nível técnico superior, Pedagogia Hospitalar e MBA em Gestão de Serviços de Saúde e Inovação. Nesse momento, cursa pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Atualmente é coordenadora de ensino na Fundação Antônio Prudente, com responsabilidade pela gestão das classes hospitalares e escola técnica, coordenadora do Pilar Educacional, do Projeto Social Programa Dona Carolina Tamandaré, curso de extensão em Pedagogia Hospitalar, coordenadora geral da residência multiprofissional do AC Camargo Cancer Center, docente convidada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, direciona na disciplina de Didática e Comunicação no Estado Profissional do AC Camargo Cancer Center. Professor Bruno Alano, possui graduação em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e cursa graduação em Filosofia pela PUC São Paulo. Possui doutorado em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, pós-doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado em Filosofia pela PUC São Paulo, também em andamento. É presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida, professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, professor visitante da Nottingham Trent University do Reino Unido e Waikato Institute of Technology, Nova Zelândia. É um dos criadores do canal de divulgação científica Ciência em Forma e colunista da Folha de São Paulo, autor também da coletânea infantil Bel Ciência para Crianças. Então, para cada participante, nós teremos em disposição de aproximadamente 15 minutos, com tolerância de até 20 minutos para a finalização da fala. Gostaria primeiramente de agradecer a todos por terem aceito o convite, por nós termos conseguido organizar esse evento, e espero que a gente tenha um ótimo debate, uma conversa bem bacana. Obrigada. Bom dia, prazer estar aqui de volta ao campus, né? Agora estou um pouquinho avançado, isolado do Panelato, na Faculdade de Medicina. Foi um prazer imenso retornar ao campus, me formei aqui muito tempo atrás, entrei com 17 anos, estou mais tempo fora da campus. Acho que muitos de vocês aqui. É sempre bacana encontrar com essa coisa, né? Esse barulho de criança, né? Lembra da filha, lembram as crianças com as quais eu vivo, e tal. Na escola pública, na escola de qualidade. Então, não preparei uma fala formal para vocês, aqui não sou informal, como vocês sabem disso. Espero que a gente possa discutir as questões relacionadas ao levantamento científico e aprender com os colegas que estão aqui. Aliás, quero agradecer a organização pela possibilidade de estar aqui. Eu sei que foi um trabalho árduo, né? Luciana, Belo, todo o pessoal que viabilizou esse evento, né? Agradeço ao Juliana, parceiro desse camada, né? Graças ao AC que a gente tem esse nosso segundo volume. Daqui a pouquinho eu falo como é que funciona esse nosso projeto, né? E agradeço a professora Lúcia também, uma honra estar ao seu lado, a gente que acompanha o trabalho da educação, né? Uma referência, um nome que sempre aparece quando a gente fala de temas como esse, né? Bom, o projeto BEL é um projeto, digamos, bastante ousado para quem não tem uma formação da educação, que não tem uma formação de comunicação científica, mas que reconhece a importância do estudo. Né? Então, há um bom tempo para contar um pouquinho da minha história, né? Eu
somos um cientista que se e ficar dentro do laboratório, orientar alunos, os alunos se formam, e a gente escreve artigos científicos, a gente fica feliz, né? Porque a CAPES fica feliz também, se empreender, consegue dinheiro, um pouquinho para o dinheiro é escasso para a ciência, como vocês sabem, né? E a roda vai girando, né? Até certo ponto que bate a crise da minha idade, que acho que eu estou nela agora, poxa, eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho do impacto que tem o que a gente está fazendo aqui, né? Eu espero que tenha um impacto, né? Eu quero que nessa vida a gente deixe alguma coisa, um legado, né? Eu percebi, né, que não precisa de muita inteligência para perceber também que a nossa linguagem é terrível na ciência, né? Ninguém entende, exceto aqueles 7 colegas do mundo que fazem a mesma coisa que eu faço, né? Então eu percebi que eu estava escrevendo para 7 colegas, né? Então a revista científica tem impacto e tudo mais, e a gente chega nas pessoas, né? E isso começou a me incomodar, começou a incomodar o meu grupo, significativamente dos próprios pessoas de verdade, né? E pessoas em condição de vulnerabilidade, principalmente de pouco acesso, pouco letramento, que a gente chama de letramento ou localização científica, né? E aí surgiu essa ideia de comunicar a ciência, mais do que isso, popularizar a ciência. Acho que esse é um grande objetivo dessa coleção e de outros trabalhos que eu faço também, como colunista na Folha, nosso canal Ciência Informa, e outras atividades que a gente tem, que eu acho que a gente tinha obrigação, embora não tenha treinamento, de popularizar o que a gente faz aqui dentro. É assim que a gente presta contas à sociedade, de todo investimento que é feito, na ciência. Não é publicando artigo científico numa revista que a CAPES acha bacana e tudo mais, né? Muitas vezes esse conhecimento não chega na ponta que a gente mais tem. Isso que trabalha com pesquisa aplicada, como eu, é muito importante. Então é mais uma obrigação. A pessoa, poxa, Bruno, você está se dedicando para uma coisa que não tem tanto valor e tal. Eu acho que é o que mais tem valor, é o que mostra o impacto que a gente faz dentro de um laboratório. Então, o projeto BEL nasce nesse contexto de tentativa de popularização da ciência. No primeiro momento, eu costumo falar mais para os grandinos, né, as pessoas, dos adultos, sobre a importância da ciência que a gente faz. Discuto também um pouco de metodologia, que é claro que eu não chamo de metodologia, essa tentativa de popularizar na parte de metodologia, senão ninguém lê, né? No fundo, é psicologia que a gente faz. De uma maneira didática, de uma maneira acessível, para as pessoas entenderem a importância da ciência, mas todas as suas limitações também. Até alguns colegas falam, poxa, Bruno, mas você tem um espaço nobre como a Folha e fica criticando a ciência. Mas a ciência é feita por nós, né? Gente de carne e osso, portanto, os positivistas que discutem, mas a gente faz essa crítica à ciência também, né? É um espaço que discute as suas limitações. E esse projeto em especial é muito caro porque a gente resolveu falar para a criança, de falar de ciência para a criança é um pouco leve. Talvez não tenha, e aqui acho que um pouco a gente está vendo, eu posso dizer tranquilamente, tem talento, não tem um talento que deveria ter um autor infantil, eu me esforço bastante, adoro escrever, um prazer enorme para mim. Sempre foi um hobby muito grande, mas não fui treinado, não fui talhado para isso. Então, estou em evolução, peço que vocês, especialistas em estudo, quando vocês forem ler o livro, mas eu digo para vocês que é a maior intenção que a melhor das intenções que a gente produziu essa obra, tem produzido essa obra, que eu aprendi muito com a Elô, que me ensina no momento, ela sim uma especialista, editora da Moá, que tomou esse desafio hercúleo, né, Elô? Então, sempre que eu tenho a chance, publicamente, eu te agradeço por me ensinar a escrever um pouquinho para as crianças. Estou gostando, espero que um dia melhor, e tem outros volumes pela frente. Mas, basicamente, o que a gente quer com essa coletânea é falar para as crianças da importância da ciência. A gente tem 2 formas para fazer isso. Uma é a forma que eu faço com os meus alunos de pós-graduação, contando o ritmo da ciência, os métodos da ciência, a metodologia da ciência. O que acaba sendo enfadonho muitas vezes até para os alunos de pós-graduação, não deveria, mas acontece.
né? E eu acho que uma maneira mais profícua de a gente fazer isso com a criançada é falando da ciência e da sua relação com tudo que está ao nosso redor. Né? É esse caminho que a gente adotou, né? Principalmente no BEL a experimentadora, a gente traz BEL e a sua turminha, né? Experimentando o mundo, né? Descobrindo o mundo, né? Falando sobre descobertas e como que a ciência está sempre perto, sempre fala muito perto das ciências sociais e ciências físicas, né? As ciências mais duras, a biologia e tudo mais, né? E como é divertido descobrir, né? Até um parênteses aqui, minha filha começou com isso também agora. Na minha época tinham os tais testes vocacionais, eu acho que a educação já deve ter superado isso, que eu não vejo mais, mas eu sempre fazia isso lá no colégio católico, profissional, e sempre tinha teste vocacional, e sempre saía para mim jornalista. Eu nunca pensei em ser jornalista, eu não quero ser jornalista. Mas comigo, eu não quero. Eu quero ser qualquer coisa, não sei o que eu queria ser na época. Talvez jogador de futebol, seja frustrado hoje, não sei. Mas sair jornalista, aquilo que estava um cachorro. Sair jornalista. Né? Depois eu fui descobrir que eu tenho uma característica, né, dos cientistas também, que era jornalista que perguntar, questionar o mundo. Eu sempre fui questionador, inclusive meus amigos apelidavam de jornalista, que aposto para aquele agora. Semana passada na escola, eu levei o aluno para a escola e ela falou: pô, pai, estou chateado, meu pai, porque nós somos de jornalista, inclusive a mamãe. Mas por quê? Eu pergunto de tudo, e ela realmente pergunta bastante, né? O que é ótimo, por sinal. Então, essa curiosidade que nutre o trabalho, né? O ofício do cientista, do jornalista, dos outros, né? Que investir, profissões que são pagadas em investigar, né? É uma característica que é muito da criança, né? Então, toda criança tem uma cientista. A gente deveria enfatizar isso mais, incentivar isso mais na criança. Eu acho que a coleção BEL veio para isso também, né? Para mostrar como perguntar coisas do mundo é importante. Né? E talvez mais do que trazer respostas, eu falo para os meus alunos também. Talvez a gente saia com boas perguntas desse projeto. Eu quero responder isso, a gente não consigo, mas a gente vai dar mais perguntas. Né? Então, essa arte de fazer perguntas, né, e tentar descobrir alguma coisa a respeito do mundo, que é o fio condutor do trabalho do cientista, na verdade, também pode ser prazeroso, também pode ser útil, né, pode fazer parte de uma infância de descobertas. Né? E se essas descobertas são, de certa forma, falam, de certa forma, com a ciência, tanto melhor. Né? Eu não sou um cientista militante, né? Aquele que acha que o único, de novo, cientistas que me perdoem, mas eu não acho que o único saber é o científico. Muito pelo contrário, né? Eu vejo importância em diversos saberes tradicionais, né? Religiosos, etc. Né? Mas eu acho que a ciência tem sua contribuição na sociedade. Né? E uma sociedade que enxerga isso, mas afadada a fazer más escolhas. Quando eu digo más escolhas, não é no sentido mais filosófico, amplo, ontológico, né? Que são questões práticas do dia a dia. Né? Como, por exemplo, vacinar seus filhos ou não. Né? Optar pelo aleitamento materno ou não. Diante de alimentos de mesmo valor, né? Preço, escolher muito melhor valor nutricional, essas escolhas muito práticas, aplicadas, não se convencer, né, não ser enganado por falsos messias, né, por fake news, por teorias da conspiração. Tudo isso torna uma sociedade mais sólida, mais democrática, um limite mais justo. Né? Então, acho que o trabalho do letramento científico, que é um trabalho de fundamento, e aqui se fala de letramento científico numa população que passa fora, né, que passa por segurança militar, não tem como para ler. Mas é um projeto de nação, costumo dizer, né? Você tem chance de falar sobre esse tema. A gente poderia ter um projeto de nação diferente, né? Que levasse em consideração a ciência, o letramento científico, como um projeto de formação de cidadãos críticos, né? De pensadores críticos que possam não formar um exército de cientistas, nada disso, mas de gente que possa
pensar, né, e se imunizar, pegando um pouquinho do fio aqui, de vários princípios que falam da vacina, acho que seria importante, né, se imunizar com o jovens. Eu acho que esse é o grande objetivo dela. 80% das nossas imóveis, pelo menos, elas são doadas para hospitais infantis, projetos sociais e colégios públicos. Então, mais uma vez, eu vou obrigado pela oportunidade. Você é a única cultura do Brasil que conseguiu isso. Isso aconteceu para todas as editoras. Fiquei muito feliz em ter um projeto como esse. A gente fez as escolas especializadas para sustentar o projeto. A gente viu mais recursos de possibilitar, conseguir cumprir essas escolas. A gente custo de graça, o custo de ilustração, a gente tem que fazer miniatura, eu vejo aqui, meu amadorismo como escritor educativo. O contrário verdadeiro para a capacidade que a Catarina Dessel tem, que é o autora desse livro, o colega também trabalha na Folha, e topou entrar nesse projeto. Então, as ilustrações são belíssimas, o texto militante, as ilustrações são belíssimas, posso falar sem nenhuma modéstia, Catarina Dessel é responsável por elas, então eu sempre agradeço a Catarina por emprestar o talento que ela tem para essa obra. E é isso, espero que esse livro ganhe as escolas, a gente tem que tentar chegar, de certa forma, no público, para que esse livro ampare, de certa forma, se vocês, claro, acharem isso pertinente, mas amparem projetos pedagógicos que tenham como objetivo o ensino da ciência, do trabalho científico. Falta mesmo isso no país, a gente fez uma pesquisa de mercado, digamos, nesse livro que a gente tinha disponível. A gente tem livros muito bons, mas livros que são importados, né? Tem a caída da Belga, dos nossos pesquisadores, a caída da periferia, quer dizer, esse livro que tem, a gente fez questão de trazer também o protagonista, que é negra e que é menino. Então, se a gente fica na academia, sendo os 4 prêmios que assim, ser para todos e para todas, né? A gente quer ter um protagonista para isso. E todas as pessoas que me questionaram a respeito dessa característica fenotípica da personagem foram adultos. Nenhuma criança me questionou. Por que Gabriel é negro? Por que Gabriel é menino? Sempre essa pergunta de jornalista e de adultos, e nunca foi de criança. Eu acho que isso é uma outra lição importante. Então, esses são esses conceitos que a gente tenta trazer para o livro. A ciência é de fato para todos os atores, embora não seja hoje em dia, está longe de ser. Principalmente pelos nossos quadros docentes. Em geral, na Faculdade de Medicina, nós temos a primeira diretora que foi 120 anos de história, a primeira diretora. Quer dizer, não tinha outra mulher capaz de assumir essa posição. A melhor revista do mundo, a Nature, tem pela primeira vez uma editora mulher. Quer dizer que antes, 150 anos de história, praticamente não tinha uma mulher cientista que pudesse assumir esse cargo. Então a gente é um livro que milita também. Isso traz dificuldade de a gente entrar em outros espaços, a gente sabe disso, mas a militância é uma coisa importante também, que faz um projeto como esse. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar, não sei se eu esqueci de algum conceito importante desse livro traz, assim, por último, antes de passar o seu 15 minutos, falei mais do que eu achava que eu deveria falar. A gente também faz homenagens a cientistas, né? Então, cientistas são menores esquecidos, muitos são equivocados, mas muitos são bons, muitos são conhecidos, muitos inventaram coisas importantíssimas. E a gente aproveita essa obra também para homenagear alguns deles, né? Então, vocês vão se deparar ao longo da obra com a rua Marie Curie, vocês vão se deparar na obra com a pracinha Oswaldo Cruz, né? E assim por diante. Então, a gente usa muito o espaço que a gente tem para homenagear alguns figuras que foram importantes como cientistas ou para a ciência, né? Então, por exemplo, o Nobel e o Gatos essa é Mônica Calazans, né? Uma mulher preta do SUS, enfermeira, que foi a primeira a se vacinar. Que representa muito para a gente. Ela é a nossa enfermeira
Nobel do Ordinário Estudo e de outras figuras e discussões importantes, como o Zé Bertinha, que aparece aqui em uma versão mais moderna de Austrália Chile, não pode falar de Austrália, tem também parecido com Austrália Chile, pensar agora, e assim por diante. Então, é isso, espero que vocês gostem da nossa conversa, eu li tudo que eu falo sempre, que as crianças gostam, né? Isso que eu faço. Tá dando para escutar bem? Eu acho que é melhor. Eu falo com as mãos e aí o microfone dá uma segurada na gente, né? Mas depois você caçador. Então, começo por agradecer ao convite para estar aqui hoje. Obrigada, Luciana, pela oportunidade de ajudar vocês todos aqui. A Luciana, quando foi me apresentar, disse que eu sou licenciada em Física. Eu não me sinto mais física, eu dou aula pessoal da Física, então é sempre um desafio que eu tenho que estudar Física para lembrar o que é a Física. Né? Boa parte, como o Bruno disse, boa parte da minha vida já deixou de ser lá nas ciências e é mais aqui no campo da educação, no campo do ensino. Então, para mim hoje, a ciência é um objeto de estudo, não é o que eu faço. Né? Eu não estou lá no laboratório pesquisando Física, eu acho que eu nem me vejo muito lá. Bom, mas não é essa a questão. A questão é que eu gostaria de falar um pouco, então, dessa perspectiva de como a gente tem entendido no nosso grupo de pesquisa as relações que as ciências podem estabelecer com a sociedade de maneira mais ampla, de maneira mais geral, né? E aí, eu começo por me posicionar em relação ao que o Bruno estava comentando e a própria Luciana. Muitas vezes eles falaram de letramento científico. E eu uso a expressão alfabetização científica sem qualquer problema de entendimento. Acho que vocês vão levar numa boa o que eu tenho para falar aqui e compreender essas nuances de diferença, que para mim são nuances de diferença muito mais do ponto de vista teórico. E aí, se a gente vai ler, por exemplo, uma das pessoas aqui no Brasil que começou a trabalhar fortemente com letramento, a professora Magda Soares, ela tem textos em que ela vai dizer para a gente, olha, aquilo é importante um dado momento histórico, quando a gente pensou, final do período da ditadura militar, que boa parte da população nacional ainda não era alfabetizada, a gente precisava encontrar meios para que essa população fosse alfabetizada, e a ideia de alfabetização parecia carregar uma marca forte de um fracasso. Então vem o letramento, a ideia de letramento, para tentar contrapor iniciativas que não tinham sido exitosas em relação à alfabetização da população. Mais do que isso, eu vou me apegar também à própria definição de alfabetização que Paulo Freire traz no livro deles, que é o Educação e Mudança, que ele vai dizer que a alfabetização é mais do que o domínio das técnicas de ler e escrever, é uma incorporação pelo sujeito de processos que estão relacionados com a alfabetização, e essa incorporação pode permitir ao sujeito interferir no mundo que ele vive. É isso que eu estou pensando em termos de alfabetização, também quando eu dialogo com a alfabetização científica. Só que aí eu falo da alfabetização, eu não falei da ciência, né? Porque acho que a alfabetização, todo mundo aqui, de alguma maneira, ou mais fortemente, ou menos diretamente, mas está vinculada à ideia da alfabetização. Mas a ciência, acho que é um ponto que dá uma escapada para a gente, até por conta da própria ideia de que as ciências são únicas. Eu não tenho uma tendência a estudar hoje em dia autores que vão fazer uma leitura da epistemologia da ciência pelo viés da metodologia. A minha tendência é muito mais a estudar autores que estão falando sobre as ciências numa perspectiva da filosofia e da sociologia da ciência. E dentre esses autores, eu destaco dois que têm sido um grande foco de interesse do nosso grupo de pesquisa neste momento. A professora Ellen Logino, que ao longo dos últimos anos tem mudado sensivelmente os seus estudos. Inicialmente, ela fazia estudos que eram vistos como fortemente da filosofia e da ciência. Em um dado momento, ela vai dizer para a gente: eu faço a filosofia da ciência que é sociologizada, eu quero analisar aqueles processos que estão acontecendo durante a própria atividade científica. E ela vai avaliar, por exemplo, se a atividade científica pode ser objetiva. Ela vai nos dizer que, para ela, a atividade científica só é objetiva porque é uma prática social. Fosse uma prática individual, ela teria muito mais nuances de subjetividade do que efetivamente ela tem.
E ela vai dizer para a gente que o fato de as ciências serem uma prática social, elas estão vinculadas a determinadas normas que são estabelecidas no bojo dessa própria atividade e que garantem algum tipo de objetividade. Por exemplo, ela vai dizer que a gente precisa ter um fórum, lugar de representação das ideias científicas, que pode ser um espaço como esse aqui, pode ser uma coluna de um jornal, pode ser um artigo científico, né, que está alocado num determinado periódico, pode ser um congresso. São fóruns, são lugares em que as pessoas propõem ou apresentam as suas ideias, novos entendimentos sobre fenômenos do mundo natural. Mas ela vai dizer que, além disso, é importante que as pessoas que estão apresentando essas ideias sejam receptíveis à crítica. Toda ideia que é apresentada na ciência, ela vai ser criticada. Mas essa crítica não é uma crítica de eu acho você chato, eu acho você feio. Lógico que não é assim. É uma crítica que, segundo ela, deve estar sustentada em padrões de conhecimento e de formas de construir conhecimento que são validados por esse grupo. E quem quer participar desse grupo, pode participar desse grupo, é o que ela vai chamar de igualdade moderada, desde que reconheça quais são esses conhecimentos e essas normas de participação. Acho que aqui eu deixei claro o que ela está falando como atividade social. Porque as próprias formas de construir conhecimento em ciência, para ela, são negociadas do ponto de vista social. Essa minha longa introdução que eu falo da professora Helena também vai chamar a atenção. Quando a gente está falando de ciência, a gente está falando desse processo que é construído socialmente e que, portanto, vai ter marcas de perspectivas históricas, perspectivas culturais, assim como vai ter marcas de preconceitos que a gente leva para esse ano. Acho muito interessante quando o Bruno chama a atenção de que a protagonista é uma menina negra, possivelmente periférica, porque no Brasil essas coisas, infelizmente, ainda são quase sinônimos, porque a gente está chamando a atenção desses preconceitos que acabam deixando as pessoas de fora dessa sociedade, né, dessa comunidade científica. Faço um breve parênteses aqui. Na semana passada e no anterior saíram os nomes das pessoas que receberam o prêmio Nobel. E na minha área, na área de física, foram 2 pessoas que são homens brancos que trabalham em países do norte global. É ali que a ciência é vista como algo que tem condições de oferecer benefícios ou conhecimentos para a sociedade. Ao passo que a gente faz, sim, muito boa ciência nos países periféricos que estão localizados no sul global, mas nós não temos tanta propaganda, nós não temos tanta mostra disso como um todo. Não por nós, porque nos julga. Bom, essa militância é para dizer que essas questões da ciência, elas parecem-nos importantes para pensar a alfabetização científica nos dias atuais. Se eu entendo que a alfabetização, esse processo, permite a incorporação do sujeito por algumas normas, práticas de um determinado campo, essa incorporação também deve se dar a partir dessas práticas, dessas normas, desses valores que estão na comunidade científica. E aí eu poderia permitir nos dias atuais que essas pessoas que estão na sala de aula, em qualquer outro espaço, porque a alfabetização científica não necessariamente se vincula apenas aos espaços escolares, que essas pessoas pudessem compreender as informações que chegam até elas de uma perspectiva mais científica. Bom, tudo isso há muito tempo. Só que eu preciso falar do que tem anteriormente, né? Um histórico da alfabetização científica, porque essa ideia não é nova. Tem umas brigas que acontecem aí, eu adoro briga, porque briga sempre traz fofoca acadêmica, e quem não gosta de fofoca? Né? Uma das grandes brigas que se tem em relação à própria ideia de alfabetização científica, que está alocada lá nos Estados Unidos, é em relação ao próprio termo. Se aqui no Brasil a gente costuma falar em alfabetização científica, letramento científico, sem briga entre nós, lá há uma briga para definir quem foi a primeira pessoa que cunhou o termo que eles usam lá, que é scientific literacy. E tem um pesquisador norte-americano, Paul Hurt, que ele disse que foi a primeira pessoa que escreveu. De fato, tem um artigo lá dele que a terminologia aparece. O artigo é de 1958, que eu chamo a atenção porque isso é pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, e no momento em que os Estados Unidos estavam comprando uma outra briga, que era uma briga com a União Soviética, para saber quem é que conseguia lançar o primeiro satélite, que foi vencida pela União Soviética, e depois quem conseguia colocar a primeira pessoa lá na Lua.
Daí quem ganhou foram os Estados Unidos. Neste momento histórico, parecia muito importante que as pessoas fossem formadas em ciência, conhecendo conceitos da ciência, conhecendo procedimentos da ciência. Esses procedimentos ajudavam as pessoas a comprovar e a verificar informações que eles já tinham trabalhado teoricamente. Isso moldou tanto as discussões lá fora, seja nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil e na América Latina também, ao passo que aqui no Brasil a gente importou projetos de ensino que eram feitos para aquela realidade. Muitos deles que ainda estão em vigência nos dias atuais. No caso da física, tem o tal de PSSC, que ele é muito famoso porque ele trouxe para o Brasil tanto livros didáticos que implementavam a ciência na sala de aula, como materiais de laboratório para que as aulas de ciências, as aulas de física pudessem ser mais bem executadas. Bom, só que essas aulas, elas tinham muito forte relação com aquilo que a gente conhece como atividade de laboratório de receita de bolo. O estudante ia para o laboratório, já tinha ali um roteiro de ações que ele tinha que fazer no laboratório, ele executava aquilo e chegava com uma resposta que ele já tinha visto na sala de aula teórica. Não sei se para vocês da pedagogia isso faz muito sentido, mas para quem é da ciência, eu me reconheço até hoje mesmo que todas as vezes que a gente ia para um laboratório lá no Instituto de Física, no Instituto de Química, o roteiro da atividade já estava pré-estabelecido, a gente só tinha que executar. Se desse errado, o problema deu. Ele deveria dar certo. Você vai chegar a comprovar aquilo que já está posto teoricamente. Quero chamar a atenção para o fato de que, com ações como essa, aquelas perguntas que a filha do mundo faz, elas não vão suscitar, elas não vão acontecer, porque elas não são esperadas, elas nem são bem vistas para acontecer. Mas isso é o que sustenta a primeira concepção de alfabetização científica, que começa, como eu já disse, a briga ali nos anos 1950, mas, infelizmente, eu vejo que ela ainda está muito em vigência em grande parte das escolas, sobretudo nas universidades, até nos dias atuais. Acontece que, no âmbito das discussões, das pesquisas em epistemologia da ciência, em pseudociência, a gente vai ter uma evolução que, para mim, parece muito marcada no início dos anos 1960, por uma grande curiosidade. Dois livros que eu acho super importantes foram publicados nesse mesmo ano. A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro do epistemólogo da ciência que chama Thomas Kuhn. É o primeiro livro sobre ciência, sobre epistemologia da ciência, que a gente vê alguém falando, a ciência está fadada a influências de ordem cultural e social. E ele traz exemplos belíssimos. O exemplo mais bonito que eu vejo no livro é a discussão sobre como, ali no período em que Galileu viveu, no final dos anos 1500, a Terra era colocada como centro do universo, geocentrismo. Mas já se tinha a ideia de que ela não deveria estar no centro do universo, porque essa é uma explicação que gerava outros problemas para você entender os movimentos. E ele busca informações para dizer, não, a Terra não está no centro do universo, ela está girando em torno do Sol, e nem o Sol está no centro do universo, mas está ali, a Terra está girando em torno do Sol. Ele consegue dados para sustentar isso e ele muda o paradigma. O Thomas Kuhn vai chamar isso de revolução copernicana, porque o Galileu se baseia nas coisas do Copérnico para fazer a sua afirmação. Essa ideia já era conhecida por muita gente, mas ninguém encampava, porque, gente, no final de 1500, vocês vão saber muito melhor do que eu, que quem mandava na Europa era a Igreja Católica. E para a Igreja Católica, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, ele precisa estar no centro do universo. Isso gera um quiprocó danado, porque como é que isso acontece? A Igreja. E aí ninguém contestava, o Galileu tem ali a iniciativa de fazer isso, não de maneira simples, porque a filha dele acaba tendo que ir para o convento, quase como uma penalização para ele daquilo que eu estava dizendo. Mas eu estou trazendo esse exemplo para salientar algo que, sim, a construção de conhecimento na ciência tem relação com questões de ordem social e cultural. Mas é o Thomas Kuhn, em 1962, que é a primeira pessoa que diz isso para a gente, de maneira aberta. No mesmo ano, foi publicado um outro livro que eu acho belíssimo também, que é A Primavera Silenciosa. Foi publicado por uma bióloga norte-americana, Rachel Carson. A Rachel Carson vivia ali no meio oeste americano, que é um lugar em que tem muita plantação, naquela época, sobretudo, plantação de milho. E naquele lugar também, as estações do ano são muito bem marcadas. Então, quando é verão, quando é primavera, inverno e outono, tudo muito bonitinho, sabe?
acaba o inverno, você tem de uma semana para outra uma mudança imensa na paisagem. E tem uma primavera, que acabou o inverno, então vai chegar a primavera, é muito reconhecido que você vai mudar, então as árvores começam a ter folha, você